Olá, sou Pedro Calvache, vocês já me conhecem. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é sobre as testemunhas de Jeová e Jesus Cristo. O tema será Desmistificando a Lenda. Eu gostaria de começar aqui contando uma experiência que ocorreu comigo algum tempo atrás. Eu estava fazendo trabalho de evangelização de porta em porta e bati na casa de um certo senhor que veio me atender. Eu falei bom dia a ele, amigavelmente, mas quando me identifiquei como testemunha de Jeová, aquele senhor mudou e falou esbravejando: você, testemunha de Jeová, saia da minha porta. Vocês não são cristãos, vocês não acreditam em Jesus Cristo. E quando eu tentei explicar para ele a maneira como nós realmente acreditamos em Jesus Cristo, ele simplesmente bateu a porta no meu rosto. Bem, essa experiência, você que é testemunha de Jeová, com certeza já deve ter passado também muitas vezes. Pessoas, talvez até boas, mas por serem desinformadas e por acreditarem nessa lenda que as testemunhas de Jeová não aceitam Jesus, tratam os servos de Jeová dessa forma em suas portas. Por isso que na palestra de hoje eu vou destacar aqui dois pontos. Como é que as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus? E também um outro ponto é o que identifica o verdadeiro cristão. Eu gostaria de começar analisando aqui na Bíblia um texto que deveria nortear todas as pessoas que têm dúvidas com respeito às testemunhas de Jeová com relação à crença em Jesus, que é o texto de Atos, capítulo 28, se você quiser acompanhar depois na sua tradução, você pode acompanhar. Capítulo 28, versículo 22. Paulo chegou numa comunidade judaica, e ali os líderes comunitários da Roma Antiga fizeram a seguinte pergunta a Paulo. Vejam o capítulo 28, versículo 22 de Atos. Diz assim: mas achamos correto ouvir de você o que pensa, porque na verdade o que sabemos dessa seita é que em toda parte se fala contra ela. Bem, então aqui aqueles líderes comunitários da Roma do primeiro século falaram para Paulo: olha Paulo, queremos ouvir de você, o que você pensa, porque essa seita, essa religião que você frequenta, que você pertence, em toda parte se fala contra ela. Então, uma pessoa sincera, movida pelo bom senso, quando quiser saber das testemunhas de Jeová, no que elas creem, no que elas realmente acreditam, deveriam perguntar para uma testemunha de Jeová. Então, o objetivo desse vídeo é esclarecer certos pontos com relação à questão de como as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus e qual é o sentimento que nós temos por Jesus Cristo. Eu gostaria de começar analisando aqui alguns versículos mostrando como as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus. E quero dizer que nós analisamos a questão de Jesus Cristo no crivo bíblico. Nós não nos baseamos em filosofias, em concílios e assim por diante. Então nós procuramos analisar segundo o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia realmente diz sobre Jesus. Então vamos começar a analisar aqui. Eu vou usar aqui a Bíblia apologética, a tradução João Ferreira de Almeida, Almeida Fiel, baseado no texto trinitariano, para mostrar que eu vou usar aqui Bíblias, traduções diferentes, usar também apenas compêndios da própria cristandade, para mostrar que eu vou ser aqui totalmente imparcial. Se você pegar aqui a Bíblia apologética de João Ferreira de Almeida, chamada Almeida Fiel, e for para João capítulo 3, versículo 16, um texto muito citado pelas pessoas, você vai ver que o texto diz o seguinte, olha, 3,16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as testemunhas de Jeová acreditam naquilo que a palavra de Deus diz. Note que aqui fala que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho.
Então nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Está na Bíblia. O próprio Jesus Cristo, aqui em João 10:36, quando certa vez os judeus tiveram mal entendido sobre ele, olha o que ele fala aqui no capítulo 10, versículo 36. Você pode acompanhar. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então esse é o ponto. As testemunhas de Jeová acreditam nas palavras da Bíblia. O próprio Jesus se colocou como sendo filho de Deus. Não há nenhuma menção na Bíblia da expressão Deus Filho. Isso é de Calcedônia 451. Já falei isso no outro vídeo. Então a Bíblia fala sempre a expressão Filho de Deus. Bem, aqui em Apocalipse 2:18, já no céu, vamos ver como o próprio Jesus Cristo se colocou. Apocalipse 2:18. Bom, então Apocalipse 2:18 diz assim, olha, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então note que mesmo no céu, Jesus Cristo se coloca como sendo o Filho de Deus. Então isso mostra que as testemunhas de Jeová têm o conceito bíblico, o conceito que o próprio Jesus tinha e tem. Ele é o Filho de Deus, não o Deus Filho. Bem, significa isso então que as testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus? Claro que isso aí é uma lenda, é uma mentira. As testemunhas de Jeová têm o conceito do que diz aqui Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4:12. Vejam o que o texto diz aqui claramente. E você, que é uma pessoa sincera, vai analisar comigo e depois vai tirar suas próprias conclusões. Não estamos aqui impondo nada a ninguém, estamos apenas expondo. Atos 4:12 diz assim, olha, o 11 fala assim, ele, no caso de Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha o 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então assim, Jeová confiam plenamente que não existe nenhum outro nome dado debaixo aqui na terra, pelo qual devemos ser salvos. Então Jesus é o nosso intercessor, nosso mediador. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Tanto que isso é verdade, e foi lançado, existe um livro da Testemunha de Jeová que você pode inclusive adquirir, falando só sobre Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Esse é o livro aqui. Então vejam que quando falam que as testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus, isso é claro que é uma mentira. Então aqui está o livro, você pode adquirir com qualquer testemunho de Jeová que você venha se encontrar ou que você conheça. Então já vimos que Jesus é aquele que nos leva a Jeová. Tanto que as nossas orações, os nossos pedidos são feitos a Deus por meio de Jesus. Se você já foi alguma vez no salão do reino das testemunhas de Jeová, você deve ter visto que as nossas orações são a Deus por meio de Jesus. Bem, então o que confunde muitas pessoas? Como a maioria das pessoas, ou a cristandade, acredita numa doutrina chamada doutrina da Trindade, e as testemunhas de Jeová não acreditam nessa doutrina porque ela é pagã, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento bíblico e que pesquise um pouquinho da história sabe que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. Então a doutrina da Trindade, ela criou um Jesus paralelo, um Jesus que se rivaliza com Jeová. Isso é o que as pessoas que acreditam na Trindade veem, esse Jesus paralelo que se rivaliza com Jeová. Tanto que isso é verdade, que algum tempo atrás, aqui na cidade vizinha de Votorantim, um grupo de evangélicos convidou uns irmãos para uma palestra, e coincidentemente, naquela época, estava ali visitando uma missionária da igreja que esses evangélicos frequentavam. E por ser uma pessoa muito experiente,
um cabedal muito grande de conhecimento bíblico, eles colocaram aquela missionária para defender aquilo que eles acreditavam, que no caso era a doutrina da Trindade. Bem, vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? As testemunhas de Jeová começaram a apertar, até que chegou uma hora que a mulher falou, vamos parar. E aí ela soltou uma pérola que eu nunca mais esqueci. Ela disse o seguinte, olha, fiquem com o seu Jeová, que eu fico com o meu Jesusinho. Perceberam? Fiquem com o seu Jeová, que eu fico com o meu Jesusinho. Como se Jeová e Jesus fossem rivais. Quer dizer, quem aceita Jeová, então não aceita Jesus e vice-versa. Tão diferente do Jesus da Bíblia, né? Olha o que o Jesus da Bíblia tinha com relação a seu Pai. João 5,30. Vamos ver aqui João 5,30. Diz assim. Olha como Jesus da Bíblia, ele não se rivalizava com o Pai. Pelo contrário, ele era aquilo que a Bíblia mostra, ele fazia aquilo que a Bíblia fala aqui, olha. Olha o 5,30. Diz assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então note que Jesus era submisso ao Pai. Ele se alegrava em ser submisso ao Pai. Ele não se rivalizava com o Pai, como algumas pessoas tentam colocar. Aqui em João 10,38, aqui eu vou ler na tradução judaica, Novo Testamento judaico, para ver que eu não estou usando a tradução do Novo Mundo, que é uma excelente tradução, quem conhece sabe disso, mas para que não paire nenhuma dúvida, eu vou usar traduções que a cristandade usa. João 10,28, na tradução judaica, Novo Testamento judaico, olha como diz aqui, olha, 10,38. Diz assim, mas se, falando das obras, né? Mas se as faço, então mesmo que não confiem em mim, confiem nas obras, para que vocês possam entender de uma vez por todas que o Pai está unido a mim e que eu estou unido ao Pai. Então mostrando que há uma união entre o Pai e o Filho. E conforme já vimos, o Filho se alegrava de ser submisso ao Pai. E é nisso que as testemunhas de Jeová acreditam. Nessa união do Pai com o Filho e nessa sujeição que o Filho tem com o Pai. E essa união, ele repetiu depois lá em João capítulo 17, quando ele fala que os apóstolos deveriam estar unidos a ele, como ele estava unido com o Pai. Então, mostrando claramente que a posição de Jesus é a posição que as testemunhas de Jeová possuem. Um detalhe interessante, que eu gostaria de analisar aqui também, é com respeito a como Jesus encarava Deus. Olha aqui em João 17,3, depois eu gostaria também de analisar mais profundamente esse versículo, atrelando a outros. João 17,3, numa oração que Jesus fez quando estava para ser morto, ele disse o seguinte, estou usando a tradução apologética de João Ferreira de Almeida, diz assim, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então Jesus coloca aqui o Pai dele como sendo o único Deus verdadeiro. E esse único Deus verdadeiro enviou Jesus. Aí alguns talvez digam, então o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus é um Deus falso? Não ofendam Jesus. Não queiram colocar palavras na boca das testemunhas de Jeová. Esse é um argumento já surrado. A primeira vez que alguém usou esse argumento foi em 92, quando tivemos um encontro aqui com os membros do ICP aqui em Sorocaba. Pessoas extremamente instruídas, eruditos na questão bíblica, doutores em hebraico, grego e assim por diante. E aí alguém, quando foi citado esse texto, citou, né? Então, se Jeová é o único Deus verdadeiro, então Jesus é um Deus falso? E a coisa ficou feia do lado das pessoas que falaram isso, né? Eu vou voltar aqui depois, mas eu gostaria de analisar também o que diz 1 Coríntios,
capítulo 8, os versículos são os 5 e os 6. Então Paulo diz assim, olha, aqui ele fala que, o 5 fala, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, olha o 6, todavia para nós, Paulo era cristão, seguidor de Jesus, ele imitava Cristo, 1 Coríntios 11, 1. Para nós há um só Deus, o Pai. Sim, Jeová também, só adoram o Pai, ele é o único Deus, de quem é tudo e para quem nós vivemos, note, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual, então embora haja muitos senhores, mas há um só Senhor que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então não é difícil entender. Os cristãos adoram um só Deus e se achegam a esse Deus Todo-Poderoso através do único Senhor que foi designado por Jeová, que é Jesus Cristo. É difícil entender? Não é difícil entender. Mas vamos voltar aqui para João 17. João 17, 3, ali fala que Jeová é o único Deus, né? O próprio Jesus falou, a vida eterna é esta que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro. Aí vem aquele argumento surrado, né? Então, Jesus é um Deus falso? Jesus é um deusinho, um Deus menor? Como eu já falei, não queiram colocar palavras na boca da Testemunha de Jeová, e nem ofendam Jesus. O fato da Bíblia se chamar também Jesus de Deus, não o coloca na mesma posição do Pai. Não o coloca. Juízes são chamados de Deus, anjos são chamados de Deus, Moisés foi chamado de Deus. Então a palavra Deus não significa que todos aqueles que são chamados de Deus são o Todo-Poderoso. Tanto que isso é verdade, que você sabe muito bem, que a Jesus se aplica o título de Deus Poderoso, em Isaías 9,6. El Gibor. Mas o El Shaddai só se aplica a Jeová. Não, mas lá em Apocalipse 1,8, ali fala que Jesus é o Todo-Poderoso. Bem, para aqueles que pesquisam a Bíblia, sabem que Apocalipse 1,8 não se aplica a Jesus. Já falei isso num outro vídeo que eu fiz. Aquele vídeo que fala do século de que a Trindade é o ensino bíblico, eu já falei sobre isso. Ou melhor, numa palestra que tivemos com o pessoal da Assembleia de Deus. Apocalipse 1,8 se aplica a Jeová. Tanto que isso é verdade, que se você pegar aqui na tradução hebraica, o Apocalipse 1,8, você vai ver que na parte em português está Senhor, mas na parte em hebraico está o tetagrama com os sinais vocálicos. Então quem ler em hebraico vai ler aqui Yehová. Yehová. Aqui não está Adonai, não está Elohim, mas está Yehová, mostrando que se aplica realmente a Jeová o título de Todo-Poderoso. Tanto que isso é verdade, que se eu pegar a Bíblia do Obreiro e for aqui na página, no apêndice aqui na página 1209 e 1489, especialmente na 1489, no apêndice aqui fala que o Apocalipse 1,8 se aplica ao Pai. 1449, né? Diz assim, deixa eu... Está meio borrado aqui. 1489, perdão. Tenham paciência, depois você pode assistir de maneira gradual, né? 1489. Falando do Alfa e Ômega, diz que Apocalipse 1,8 se aplica ao Pai. Aqui, no meio da edição de psicologia da Bíblia do Obreiro. Se você pegar a tradução Rei Jaime em inglês, você vai lá em Apocalipse 1,8 e você vai ver lá que lá está Jeová. Jeová.
Bíblia Rejaime, edição em inglês. Então, note que assim, não estamos fazendo nenhum malabarismo quando colocam Jeová na tradução do Novo Mundo. Outras traduções fidedignas também corroboram isso. Bem, aqui em João 14, 28, é interessante quando citamos, então vem um argumento já também bastante conhecido. Vamos ver aqui, né? Você conhece, mas vamos relembrar aqui. João 14, 28. Jesus disse assim: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis. Porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ah, não, mas aí Jesus está falando que o Pai é maior do que ele, porque ele estava na terra como homem. Então, nesse caso, é claro, o Pai era maior do que ele. Mas vamos parar um pouquinho e analisar o texto. Jesus está falando, olha, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que ele. Bem, se ele ia para o Pai, Jesus estava na terra, mas o Pai estava onde? Óbvio, o Pai estava no céu. E ele fala que ele ia voltar para o Pai. Ele iria voltar para o Pai, no caso para o céu, por quê? Porque o Pai é maior do que eu. Então o texto é claro. Não tem como querer interpretar o texto que tem uma clareza fantástica. Vou para o Pai. O Pai está no céu. Por quê? Porque o Pai é maior do que eu. E esse argumento que quando Jesus estava na terra, ele era menor que o Pai, porque aquilo estava como homem, contraria o que está aqui na página 1056 dessa mesma tradução apologética. Tradução apologética. Aqui tentando dar uma resposta apologética a Testemunho de Jeová. E aí, o apologista aqui falou assim, olha, ao tornar-se homem, Jesus não deixou de ser Deus. Então, espera um pouco. Então, aqui ele estava com Deus. Porque se aqui na terra ele não deixou de ser Deus, né? E continua dizendo assim, olha, em várias ocasiões ele reivindicou ser Deus. Aqui cita Mateus 16,16, que lá ele fala que ele é filho de Deus, ele não fala que é Deus. Lá Pedro chama Jesus de filho de Deus, né? E aqui cita também, né? Somente Deus pode perdoar pecados. Ah, é? Somente Deus pode perdoar pecados? Então vamos ver João 20 e 23. João 20 e 23. Porque aqui fala que ele não deixou sua divindade. Então 20 e 23 diz assim, olha, Jesus lá para os apóstolos, né? E aí, Jesus diz assim, olha, vamos encontrar aqui o texto. Vamos achar aqui. João, capítulo 20. Versículo 23. Perdão, do 21 ao 23. Diz assim o 21. Disse depois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho aqui. Então, segundo o que os trinitaristas acreditam, o Deus Filho soprou o Deus Espírito Santo. Tem lógica isso? Um Deus soprando o outro, segundo o conceito trinitarista. Mas o que eu quero destacar aqui é o 23, João 20, 23. Note, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aquele a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então aqui Jesus está dando também autoridade aos apóstolos para perdoarem pecados. Bem, mas diz que só Deus perdoa pecados? Perceberam?
Então, tudo tem que ser analisado dentro do seu contexto, porque aqui os apóstolos também recebiam a incumbência de perdoar pecados. Por isso que quando a Bíblia às vezes cita uma expressão para Jesus e cita a mesma expressão para outra pessoa, isso não significa que ambos têm o mesmo poder. Querem ver um exemplo? Vá para Juízes 3 aqui. Juízes capítulo 3, versículo 9. Vamos analisar aqui juntos. Você conhece o texto, obviamente, mas nós vamos relembrar. Juízes 3, versículo 9 diz assim, estou usando aqui a tradução brasileira, baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Essa tradução, segundo alguns eruditos, é uma das melhores que tem. Então diz assim, Juízes 3, 9. Quando os filhos de Israel clamaram a Jeová, suscitou-lhes ele um Salvador, que os livrou, a saber, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Então aqui fala que os filhos de Israel clamaram a Jeová, e Jeová suscitou um Salvador. É interessante que a tradução Septuaginta, se você pegar Juízes 3:9 na Septuaginta, você vai ver que a palavra usada aqui para Salvador é a palavra sotera. Sotera. Essa mesma palavra vai agora para Atos 13, 23. Atos 13, 23. Lembre-se que ali fala que Jeová suscitou um Salvador para Israel, e esse Salvador era Otoniel. Aqui, em Atos 13, 23, fala assim, olha, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, que é Jesus. A palavra Salvador aqui, na Bíblia grega, na parte grega aqui da pelíngua, é sotera também. Então usa a expressão Salvador tanto para Jesus como para Otoniel, a mesma palavra. Agora perguntamos, Otoniel era tão Salvador quanto Jesus? Ou Jesus era um Salvador maior do que Otoniel? É claro que Jesus é o Salvador da humanidade, é Ele que nos dará a vida eterna, Ele é o meio que chegamos até Jeová Deus. Mas note, o fato de Otoniel não ser Salvador como Jesus, e ser chamado Salvador também, não faz dele um Salvador falso, ou um Salvador menor. Perceberam? Então o fato da Bíblia chamar Jesus de Deus também, não o coloca na mesma situação de Jeová. E querem ver um exemplo? Muitos nos criticam porque as testemunhas de Jeová colocaram a palavra Deus ali em João 1 em letras minúsculas. É interessante, só a título de curiosidade, que aqui em Atos 12, 21 e 22, usando aqui a Bíblia apologética, Almeida Fiel, elas fazem o contrário, né? Eles criticam assim Jeová de colocarem a palavra ali em letra minúscula, e aqui eles falam de Herodes, olha. Então 21 fala assim, 12 e 21 de Atos. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, ele fez uma prática. Note o 22. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. A palavra aqui está em letra maiúscula. Então, se aparecer em letra maiúscula significa o Deus Todo-Poderoso, então Herodes aqui é chamado de Deus com letras maiúsculas. Perceberam? Bem, mas vamos voltar a João 1. As pessoas costumam dizer que o fato das testemunhas de Jeová colocarem Jesus, a palavra lá em letra minúscula, está contrariando uma regra do grego. Eu estou aqui com a introdução do Novo Testamento grego, a gramática de William Carey Taylor, da Juerp, e essa gramática é muito respeitada nos meios evangélicos e também por católicos e protestantes.
Aqui na página 198 tem um artigo falando, tem uma página destinada a falar sobre o artigo na questão do grego. E aqui fala no tópico 544 o seguinte: olha, em geral, o sujeito tem o artigo, mas o predicativo não o tem. Aí cita assim, por exemplo, aqui, né? Hoteos agape estim. Deus é amor, mas o amor nem sempre é Deus. Mas o que eu quero destacar aqui é João 1. Aqui está João 1. Theos tem hologos. Traduzimos: a palavra era deidade, não Deus era a palavra. Olha que clareza. Então eles traduzem João 1 da seguinte maneira: a palavra era deidade, e deidade com letra minúscula. E ele explica: não Deus era a palavra. Então, quando o Dr. Edgar Goodspeed colocou na sua tradução, nova tradução, a tradução americana, João 1, e ele coloca aqui que a palavra era divina, essa tradução de Edgar J. Goodspeed, considerado um dos maiores eruditos bíblicos do mundo, super respeitada. E ele coloca: a palavra era divina. Interessante que ninguém critica, né? A tradução do Novo Mundo Agora coloca como nota, como tradução alternativa também, a palavra era divina. Por quê? Porque a palavra, ela tinha qualidades de Deus. Tanto que isso é verdade, que essa chave linguística aqui do Novo Testamento grego, considerada por muitos como uma obra-prima na questão de explicar o grego, aqui em João 1, vejam que estou usando aqui obras da cristandade, né? Fala assim, olha, para João 1, a palavra está sem o artigo, é o predicado que enfatiza a qualidade. O verbo tinha a mesma natureza de Deus. Perceberam? Isso ninguém nega. Jesus era divino. Por isso que muitas traduções colocam, a palavra era divina. Então, quando a tradução do Novo Mundo coloca que a palavra era um Deus, ela está de pleno acordo. Tanto que isso é verdade, que o texto copta saídico de João 1, já falei isso também sobre esse texto no outro vídeo que eu fiz, ele coloca aqui, olha, a palavra estava com o Deus, e um Deus com letra minúscula, era a palavra. Por quê? Esse texto aqui, segundo alguns eruditos, é do ano 200. Está bem pertinho lá do tempo dos apóstolos. Diferente do grego, que só tinha um artigo definido, olha, e o artigo indefinido era, quando não tinha o artigo indefinido, então já se sabia que era indefinido, por isso que não houve necessidade de implantar, porque não existia o artigo indefinido. O copta, ele tem tanto artigo definido como indefinido. Então, como tinha definido e indefinido, eles colocaram como os primitivos cristãos entendiam. Não havia tido nenhum concílio de Niceia, nem Atanásio, nem Ário, nada. Então, os cristãos coptas, eles entendiam que, lá no primitivo cristianismo, a palavra era um Deus, ou a palavra era divina. Isso aqui não foi ditado para si em Jeová. Percebe? Então isso mostra que as testemunhas de Jeová realmente estão corretas quando colocam a palavra era um Deus, e outras traduções colocam a palavra divina, outras também colocam a palavra era um Deus, mas nós não vamos aqui entrar em muitos detalhes. Agora é interessante que nós lemos aqui na Bíblia, que Jesus falou que o Pai dele era o único Deus verdadeiro. E Paulo falou que os cristãos adoram um único Deus. Eu tenho, irmãos, também já mostrei no outro vídeo que eu fiz, aqui uma citação do curso de teologia do Instituto Alfa, Assembleia de Deus, página 34. Diz aqui o seguinte, olha: um dos maiores mistérios que a Bíblia contém é o que trata da Trindade. 3 deuses distintos, pessoais, mas ao mesmo tempo são apenas um.
Então isso que está na cabeça do trinitarista. 3 deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É o que eles dizem. Se você perguntar para um trinitarista, você adora o Deus Pai? Claro que adora. Você adora o Deus Filho? Claro que adora. Você adora o Deus Espírito Santo? É óbvio que adora. Então ele adora 3 deuses. Essa questão aí, não, são 3 pessoas, Deus é um só. Isso, meu amigo. Ponto e outra. Porque qualquer pessoa com o mínimo de sinceridade vê quem está enrolando. Por isso que nós temos tranquilidade para conversarmos sobre qualquer assunto. Especialmente sobre esse assunto tão polêmico, tão fácil de entender, né? Que é a Trindade. Então nós acabamos de ver aqui como é que as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus. Então, gravem bem o que eu vou falar. As testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é o nosso Salvador. É através de Jesus que nós obtemos a salvação, chegamos a Jeová por meio dele. Então as testemunhas de Jeová são cristãos, testemunhas cristãs de Jeová. Acreditam piamente no Filho de Deus, como a Bíblia coloca, mas não acreditam na doutrina pagã da Trindade, que escondeu o verdadeiro Deus e diluiu, por assim dizer, o verdadeiro ensinamento da Bíblia. Então, todas as vezes que você tiver alguma dúvida sobre a testemunha de Jeová, sigam o princípio de Atos 28, 22. Pergunte para uma testemunha de Jeová. Bem, eu comentei agora aqui pouco que nós iríamos falar sobre as testemunhas de Jeová de Jesus Cristo, desmistificando uma lenda. E se uma única pessoa que tinha um conceito diferente daquilo que eu expliquei aqui agora, mudar de atitude, mudar de pensamento, passar a ver Jesus como realmente nós vemos, esse DVD já valeu a pena.